sempre seja louvado. Boa noite, que alegria poder estar aqui, junto com vocês, nessa noite, coração quente, aquecido pela presença do Senhor. O frio está lá fora, né? A quentura está aqui porque o Senhor está no meio de nós, amém? Vou apresentar para vocês, né? Me chamo Valdemar, sou lá de Viana, do Coração Espírito Santo Terra Renovada, que acontece toda terça-feira, o dia foi ontem. Sou casado com a Mara, 32 anos, pai do Gabriel, de 25. Gabriel, casado um ano, né? Está morando em Vila Velha. E estamos aqui para a gente falar um tema muito importante. Nos sentimos amados por esse Deus que nos deu uma mãe. O tema hoje, olha que graça é. Maria é portadora do Espírito Santo para Isabel e para cada um de nós. Amém? Deixe esse tema cair dentro do seu coração. Maria é portadora do Espírito Santo para Isabel e também para cada um de nós. Te convido a pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Essa boa nova vai vir ao encontro do nosso coração hoje. Por isso eu convido você a pegar com muito carinho essa palavra que o Senhor escolheu para cada um de nós. Falar da mãe é falar do amor. Porque Jesus, com muito amor, nos deu esse presente, que é Nossa Senhora como mãe de cada um de nós. São Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 56. Maria é portadora do Espírito Santo para Isabel, porque a visitação que ela fez a Isabel, mas também para cada um de nós, porque ela visita o nosso coração nessa noite, aqui com a presença de cada um de nós. Amém? Podemos ler juntos. O versículo 39 vai dizer: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Te convido a se sentar. Pois bem, a gente entender um pouco toda essa pedagogia dessa visita de Maria, não foi uma visita qualquer. Depois da anunciação do anjo Gabriel a Maria, alguns dias, logo depois, ela então vai às pressas a fazer uma visita à sua prima Isabel. Maria sai lá da planície, lá da parte baixa de Nazaré, onde morava, até a cidade de Aim-Carim, lá nas montanhas, lá no alto, na Judéia, onde morava Zacarias e Isabel. Ela vai andando montanha acima, uma viagem longa e perigosa, porque ela tinha uma missão muito importante. Não chegar e cuidar de Isabel, que estava grávida de 6 meses, idosa, estéril, e trazendo no seu ventre João Batista, 6 meses. Então, cuidar de alguns afazeres domésticos. Não era somente esse o motivo da viagem. Tinha um motivo maior, que era levar a Isabel também a alegria da ação do Espírito Santo na vida daquela mulher. Ela sabia da gravidez, do risco que tinha também, ela sabia da necessidade da ação do Espírito Santo em sua vida. E assim Maria o fez. Foi nessa viagem também para ter esse contato com Isabel.
Tanto é que quando Maria chega e faz aquela saudação inicial, vai dizer que a criança, né, que é João Batista, estremece no seio de Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E já começa a dizer também algo interessante. E vai dizer algo bonito que a gente vai, né, entender o porquê. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E vai dizer também, Isabel, Maria, de onde me vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor. E vai dizer que Maria foi aquela escolhida por Deus, porque vai cumprir toda a promessa também em Maria. Então Maria começa a fazer, então, né, como resposta ao canto magnífico, exaltando a grandeza de Deus. Ela já começa a dizer, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ou seja, então Maria coloca diante de Isabel a grandeza de Deus. Vai dizer que Deus vai fazer, né, a elevação aos humildes, derrubar os poderosos, socorrer o povo de Israel. Lembrado lá atrás também de toda a promessa, desde o Antigo Testamento, a fidelidade do povo de Deus. Então, esse é o canto de Maria. Mas você falou que Isabel, né, ficou cheia do Espírito Santo e Maria tinha essa missão especial para Isabel nessa visita? Sim. Aí que é importante a gente entender, por trás dessas palavras, o que a gente pode tirar de proveito para nós hoje, atualizando essa palavra. Primeiro, Maria morava em Nazaré. Isabel morava em Aim-Carim. Então, veja bem, é uma distância de 150 quilômetros. É uma distância muito longa. Quando a gente vê hoje o padre levando Jesus no ostensório na procissão de Corpus Christi, a gente fica apaixonado com essa cena. A gente vê, né, a procissão passando ao redor das ruas, né, aqui da igreja. Geralmente é uma procissão curta. Maria, quando faz essa visita a Isabel, de Nazaré até Aim-Carim, é uma procissão de 150 quilômetros. Então, essa caminhada de Maria foi a primeira procissão de Corpus Christi na face da terra. Não é mais levando Jesus no ostensório, como, né, o sacerdote faz hoje. É levando o próprio Jesus no seu ventre. Então, essa visitação de Maria foi a primeira procissão de Corpus Christi, que ela faz 150 quilômetros da cidade de Nazaré, onde ela morava, até Aim-Carim, ou seja, ela sai da Galiléia, vai até a Judéia, 150 quilômetros montanha acima, para uma mulher que já estava há poucos dias grávida. Corria esse risco também, não somente, né, pela viagem longa também, risco de ladrões que estavam em toda aquela rota, aquele percurso, mas a distância que ela percorria em função dessa viagem longa. Então foi a primeira procissão de Corpus Christi que Maria fez, levando Jesus no seu ventre 150 quilômetros, para mostrar não somente Isabel, mas também a João Batista. Prova disso que quando João Batista percebe a presença de Jesus no ventre de Maria, ele começa a estremecer, balançar no seio de Isabel. Ali é o percursor, que é João Batista, que preparar o caminho do Senhor, já com o Senhor, com o Salvador, frente a frente. Então, não somente Isabel, que fica cheia do Espírito Santo, mas também o próprio João Batista no ventre de Isabel. Olha como é que é importante a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, ela é impactada pela ação do Espírito Santo, mas João Batista também. E a gente pergunta, mas quando Isabel fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Como Isabel sabia disso? Quem falou isso para ela? É preciso a gente então recordar um pouquinho, voltar lá atrás e perceber na conversa quando o anjo Gabriel fala para Maria que você vai conceber e vai gerar um filho. E Maria pergunta ao anjo Gabriel, mas como se fará isso? Porque eu não conheço homem. Então, Lucas capítulo 1, 35, vai dizer o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, 35. Então, para Jesus ser gerado no ventre de Maria, era preciso acontecer duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo precisava descer sobre Maria, e a força do Deus Altíssimo ia envolver Maria com a sua sombra. Então, isso aconteceu. Depois, quando Maria diz, né, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa vontade, quando diz sim a Deus, através do anjo Gabriel, que ia levar ao céu a resposta, o Espírito Santo, então, vem sobre Maria, assim como a ação de Deus Altíssimo também com a sua sombra. Por quê? Para acontecer essa fecundação
de Jesus no ventre santo de Nossa Senhora, era preciso que viesse o Espírito Santo e também a força do Deus Altíssimo viesse sobre Maria. Como diz o anjo Gabriel em Lucas 1:35. Que acontecesse a gestação de Jesus no ventre de Nossa Senhora. Então, neste momento que o Espírito Santo vem sobre Maria, ela fica cheia, repleta do Espírito Santo. Ali acontece o Pentecostes de Maria, naquele momento que o Espírito Santo vem em abundância sobre Nossa Senhora. Então, quando Maria chega diante de Isabel, ela está cheia, repleta do Espírito Santo. Maria é portadora desse Espírito Santo. Por isso ela transmite a Isabel o que ela está, cheia, repleta do Espírito Santo. Por isso que ela é portadora do Espírito Santo a Isabel. Por isso, quando Isabel escuta somente a saudação de Maria, ela fica cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo revela que ela é escolhida entre todas as mulheres do mundo. Por isso que ela diz: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, uma entre todas, você, Maria, foi escolhida. E vai dizer também: bendito é o fruto do teu ventre. Ali é revelado a Isabel que Maria está grávida de quem? Bendito o fruto do seu ventre. Quem é que está no ventre de Maria? Jesus. E vai dizer algo a mais ainda. De onde me vem aonde vinha a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. Olha como é que o Espírito Santo revela toda essa riqueza a Isabel. Por quê? Pela ação do Espírito Santo, que Maria transmitiu também a Isabel. Mas Maria estava tão cheia do Espírito Santo assim? Com certeza. Outro fato importante para a gente entender também, naquela época Jesus manda os discípulos ficarem ali em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Aquele grupo de 120 pessoas com os discípulos também. Atos capítulo 1, versículo 12, vai dizer o discípulo no cenáculo, vai dizer que os discípulos estavam ali reunidos também. Junto com os discípulos, quem estava lá? Maria, a mãe de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou, é preciso cumprir a promessa, não saiam de Jerusalém. Quanto tempo ficaram reunidos ali? Ficaram 9 dias. 9 de novena. Por isso que a gente faz nas comunidades a novena. Eles ficaram 9 dias reunidos. Passou um dia, o Espírito Santo não veio. Passou 2 dias, não veio. Aqueles homens já começaram a ficar desanimados. Por quê? Portas e janela fechadas, com medo dos judeus que poderiam pegar e matá-los também. Então, tinha que ter alguém cheia do Espírito Santo para dizer, calma, aguenta mais um dia. Não veio hoje, mas vamos esperar um pouquinho mais. E veio o segundo dia, e nada do Espírito Santo. E chegou o terceiro dia, e nada do Espírito Santo. E o quarto dia, e não vinha o Espírito Santo. Então, aqueles discípulos já estavam apavorados. Eram 120 pessoas naquele cenáculo, no andar de cima. Era preciso que tinha alguém ali cheio do Espírito Santo para dizer, calma, aguenta um pouquinho mais. Meu filho falou que vai vir o Espírito Santo. É por isso que Atos 1:12 vai dizer ali escrito, eles estavam reunidos no andar de cima e vai citar o nome dos discípulos, juntamente com eles, Maria, a mãe de Jesus. Então Maria estava cheia do Espírito Santo porque lá atrás, quando ela gerou Jesus, o Espírito Santo veio sobre ela. Ela estava repleta, cheia do Espírito Santo. Aguentou 9 dias no cenáculo. Quando chegou 10 dias, no dia de Pentecoste, que veio então línguas de fogo também, e eles foram batizados. Ou seja, cheia do Espírito Santo. Portadora do Espírito Santo para aguentar aqueles 9 dias com aqueles apóstolos, até chegar então a vinda de Pentecostes no 10º dia. Porque se não fosse Maria ali, todos eles já tinham abandonado aquele cenáculo. Não ia aguentar ficar lá 9 dias, sabe, esperando essa promessa que não ia se cumprir de jeito nenhum. Mas foi preciso a perseverança, a fidelidade de Maria, dizendo para eles, olha, aguarda um pouquinho mais um dia, até chegar no 10º dia. É preciso a gente ter essa noção disso. E quando eu falo, mas Maria também vem ser portadora para nós hoje, é verdade. Se Maria visita Isabel e traz essa boa nova, hoje é Maria que vem visitar a minha casa e a sua casa. Mas não é a nossa casa lá, é a nossa casa, coração. Eu pergunto, como é que você está? Não só no seu trabalho, não só na sua casa, a gente vivendo essa Semana Nacional da Família, mas a sua casa, o coração. É preciso que você esteja bem, para você ser um servo fiel, para você ser um filho de Nossa Senhora também, né, como Nossa Senhora é. Porque se a gente como pessoa não está bem, o nosso servir não está bem, o nosso trabalho não está bem. Eu como esposa não estou bem, a minha esposa não está bem. É preciso então olhar também para dentro de Nossa Senhora e falar, vem, faz a visita à minha casa, coração. Olha para dentro de mim, me dê mais paciência na doença, no desemprego.
mesmo trabalhando, mas não conseguindo pagar as contas que eu preciso. Um problema em família, educação de um filho, ou seja, são tantas tempestades que a família tem passado por aí também, e se a gente não estiver no colo da mãe, a gente não consegue dar passos. A nossa fé que vai esfriando aos poucos. É preciso então que Nossa Senhora possa vir hoje, como ela vem nessa noite, em cada um de nós aqui reunidos também, visitar a nossa casa. Assim como ela visitou Isabel também, trouxe essa alegria, é preciso que a gente possa depois sair por aquela porta também, totalmente alegre, feliz. Bem diferente do jeito que a gente aqui chegou. Mesmo que a gente chegou aqui meio desanimado, frio, né, com o coração meio vazio, mas sair dali feliz, por quê? Sentindo o toque, a presença da mãe, porque ela é portadora não só para Isabel, como foi naquela visita, mas a cada um de nós. Como Isabel se sentiu feliz com a presença de Nossa Senhora, que a gente possa sair daqui também, sabe, essa alegria interior dentro do nosso coração e dizer, valeu a pena vir ao grupo de oração hoje, com certeza. E esse grupo só está acontecendo porque você está aqui. Eu não estou preocupado que tem alguns bancos vazios, não. Eu estou preocupado com cada um de nós, porque existe uma vida, existe o coração batendo. Deus está aqui feliz por cada um de nós. Deus não quer essa igreja cheia. Se estivesse cheia, louvado seja Deus. Mas o importante é cada um de nós aqui. Essa é a presença. Não somos poucos, irmãos. Somos escolhidos dessa noite. Não importa. Se tem 100, Deus aqui está. Se tem 2 ou mais reunidos, vai dizer Jesus, aqui o Senhor também está reunido. Então, essa é a noite de cada um de nós. Que a gente possa sentir amados pela mãe, acolhidos pela mãe, portadora do Espírito Santo. Maria é esposa do Espírito Santo. Se eu sair por aquela porta do jeito que eu cheguei, acho que vale estar aqui essa noite. Alegria de saber que valeu a pena sair de Viana e estar aqui. E como eu estou feliz, por quê? Porque existe a Trindade Santa em favor de nós. Existe uma mãe que intercede por nós também, sabe? Não tem outro lugar melhor que eu pudesse estar, a não ser aqui. Neste lugar, neste momento, e voltar para Viana depois, feliz da vida por estar aqui com vocês. Porque o Senhor que está no nosso meio. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É preciso ter essa certeza, que a mãe está intercedendo por cada um de nós. E a gente falando um pouquinho dessa questão, né, da família, Semana Nacional da Família, Maria, assim, toca no meu coração que fala um pouquinho da Sagrada Família, como já foi comentado aqui antes. E quando a gente fala, né, Jesus, Maria e José, se a gente for olhar um pouquinho também, perceber, São José, sim, aquele homem também que no começo parecia tudo errado. Porque Maria, sabe, assim que ela sentiu o desejo de ir visitar, ela vai. Mas quando ela já volta com 3 meses de gravidez. E lá, se a gente for olhar um pouquinho, né, em Mateus, vai dizer que quando Maria chega também diante de José, ele já fica um pouquinho assustado. Porque ele vê que já começa a crescer um pouquinho a barriguinha, e José, como sendo um homem santo e justo, ele pensa em se afastar de Maria, para não gerar conflito para ela. Mas aí o anjo vem em sonho e fala para Maria, não temos recebê-la como sua esposa, porque o que vai ser gerado nela, e foi gerado, é pela ação do Espírito Santo. Então José se acalma e aceita receber Maria como sua esposa. E é bonito entender na Sagrada Família o papel de José como homem. Ele é um homem casto, na sua castidade, sobre respeitar Maria. Um bom esposo, um homem que soube dar uma profissão a Jesus, ensinou a profissão de carpinteiro, ou seja, na fuga para o Egito, levantou as pressas, pegou Maria, pegou o menino e fugiu também, porque Herodes queria matar o menino, ou seja, olha o papel de José. Tamanho amor que ele teve por Maria, que ele teve por Jesus, daria até a sua própria vida também por causa de Maria e por causa de Jesus. Então nós que somos homens também, casados, né, esposo, pai, que a gente possa olhar também São José e perceber, né, a fidelidade desse homem, a santidade desse homem, a atitude desse homem. Precisa a gente olhar um pouquinho e espelhar também nessa atitude de São José. E a gente fala de Maria, nem precisa falar, mas é preciso olhar também que, assim que o anjo falou para Maria da missão que Deus lhe confiou, aquela mulher se entregou por completa. Ela vai dizer, eis aqui a escrava, a serva do Senhor. E mesmo sendo serva do Senhor também, ela foi servir ao Senhor, servindo a Isabel. Tinha todo motivo para chegar em casa e falar, eu sou a melhor das mulheres. Não, ela vai servir a Isabel, vai lavar, cozinhar para sua prima, idosa, estéril, que ela não sabia que estava grávida, o anjo que avisou. Ou seja, então Maria foi aquela toda de Deus, que morreu para si, obediente a Deus, mulher de oração, soube ser uma boa esposa,
amamentou Jesus, educou Jesus, foi até os pés da cruz com Jesus. Que exemplo de esposa, de mãe. A fidelidade ao projeto de Deus. Então, quem é mãe, quem é esposa, pode olhar também e dizer: eu preciso, espelhar a Maria, a ser como essa mulher também. Às vezes, quando o esposo está nervoso, está agitado, ou os filhos estão arranjando confusão dentro de casa, ter a sabedoria, a prudência de equilibrar as coisas dentro de casa. A mulher é o tempero da casa, que arruma tudo, organiza tudo. O homem pode tentar dar um jeitinho, mas não consegue. É meio grosso, às vezes, áspero. A mulher tem sua docilidade, tem o seu jeito de arrumar as coisas. É o equilíbrio que é necessário dentro da casa. E falar de Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mais obediente, mais fiel. Ou seja, honrando sempre o quarto mandamento, honrando pai, honrando mãe. Sempre fiel, sempre aquela pessoa, obediente, levando ao pé da letra, toda, a profecia de cumprir a Maria e a José na sua fidelidade até chegar o momento de chegar aos 30 anos e viver a sua vida pública. Mas sempre baseado na palavra de Deus. Então, se a minha família, a sua família, quer ser uma família voltada para Deus, que a gente possa se moldar também na Sagrada Família. Que a gente possa olhar também para dentro de nós também e perceber como é que é importante hoje ser uma família cristã, uma família que reza unida, uma família que busca os laços, daquilo que Deus pede a cada um de nós, na fidelidade ao projeto de Deus. Gostaria que você pudesse fechar seus olhos por um instante agora, colocar a mão sobre o seu coração e vai pedindo ao Senhor que te dê essa graça de você olhar para Nossa Senhora e perceber também que ela possa fazer essa visita, assim como fez Isabel, faça na sua casa. E que você apresente a mãe agora a dificuldade. Qual a dificuldade que você gostaria de apresentar à mãe agora? Isabel apresentou uma gravidez de 6 meses, uma preocupação se ia conseguir levar essa gravidez até o final. Todo o medo que ela tinha. Uma mulher que era idosa, que não tinha como ter filho, uma mulher estéril. Mas como já dizia o anjo Gabriel, porque Deus nada é impossível, mas cada dia era um momento de aflição naquela mulher. E Maria chegou ali para trazer paz, para trazer alegria, trazer o Espírito Santo a Isabel. O que você gostaria de pedir a intercessão de Nossa Senhora? Por você, pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus filhos, uma situação de doença, uma situação financeira, uma situação que você está passando assim, de angústia, de tristeza, de solidão, de depressão, de falta de fé, um conflito familiar, uma situação de casamento que está muito mal arrumado. Qual é esse motivo que você gostaria de apresentar à mãe e dizer: mãe, vem visitar, assim como visitaste também Isabel, vai lá para casa, visita minha casa, meu coração machucado, ferido, sangrando, coração que chora, coração que não tem mais esperança, coração que precisa de paz. Nesse colo de mãe, você possa pedir também a intercessão de Nossa Senhora, que esse Espírito Santo possa te trazer também docilidade, confiança, esperança. Os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, ao serviço da sua família, da missão que lhe foi confiada como pessoa, como servo, como servo. Que o ministério, então, que possa, neste momento agora, através dessa canção, nos dar todo esse direcionamento, essa condução, que essa canção seja oração para mim e para você. Que seja uma estrada que está sendo aberta agora, porteiras que estão sendo abertas agora, para que Nossa Senhora possa ir dando passos em direção à minha casa, à sua casa, a minha e a sua história de vida. Arrumando aquilo que precisa ser arrumado. Vai deixando agora a mãe aproximar de mim e de você. Por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E no jardim do Espírito você pudesse ficar
ficar de frente com a pessoa, ficar de 2 a 2, que você pudesse rezar por essa pessoa. Se essa pessoa quiser ficar sentado, quiser ficar ajoelhado, mas se você fosse instrumento de Deus, como Maria foi até Isabel, faça essa viagem também na vida dessa pessoa. 22 a 2 agora. Que a gente não perca esse momento de oração agora. Enquanto o ministério vai dedilhando essa canção e fala do Espírito Santo. Que você fique de 2 a 2, você possa rezar por alguém agora. E você vai impor as mãos nesse gesto bíblico, você vai rezar por essa pessoa. E você vai rezar e depois se o Senhor suscitar uma palavra de ciência ou alguma palavra para essa pessoa, você pode partilhar. E depois é a vez de você ser rezado por ela também. E no final você possa dar um abraço. Que seja nós também. Peço que eu possa agora, através do seu Espírito Santo, e abrindo os horizontes, e não quebrando agora toda barreira, toda resistência, toda dificuldade. Que o Espírito Santo dê toda a sabedoria, todo o entendimento, para que o novo de Deus possa acontecer na vida desse irmão, dessa irmã. Vai mesmo retirando, Senhor, tudo aquilo que é coisas do passado, trauma, ressentimento, angústia, Senhor. Toda a escuridão, Senhor. E que o novo, que o sol da justiça, Senhor Jesus, possa chegar ao encontro desse coração, Senhor. Revigora suas forças, renova, Jesus, agora toda a realidade de vida desses irmãos que aqui estão, Senhor. Pela ação do Teu Espírito Santo, que Nossa Senhora possa ir agora, Senhor, portadora desse Espírito Santo, trazer agora toda a alegria interior desses corações, Senhor. Já te louvamos, bendizemos pela Tua fidelidade, Senhor, na vida de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, bendizemos por este momento, Senhor. Bendito seja, Senhor, Teu santo nome. Você rezou por esse irmão agora, você possa, ir trocando, reze por ele agora, você que for rezado. E no final você possa dar um abraço, selando este momento de oração agora. E você possa fazer todo esse envio. E dizendo para esse irmão agora, assim como Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, que essa saudação seja assim de acolhimento, de alegria. Selando este momento agora de oração em favor deste irmão. Seja essa ponte, seja instrumento na vida desse irmão, dessa irmã.